Eu vou colocar aqui para a gente responder, Uhum. que eu acho interessante a pergunta da Silvana. Quanto tempo o CPF fica bloqueado? Quer responder, Danilo? O CPF, ele fica bloqueado até que seja feita a regularização. Ele não tem um prazo para deixar de estar bloqueado, caso você não faça essa retificação. Então, por exemplo, bloqueou meu CPF hoje. Ele vai ficar bloqueado até o dia que eu for preparar minha declaração, enviar para a Receita, eles aceitarem as correções, aí sim eles vão liberar. Antes disso, não tem um prazo, por exemplo, ficar bloqueado por 5 anos e depois liberar. Isso não existe. Não. Você tem que entregar a declaração, aí ele vai ter a liberação. É que assim, as pessoas usam o termo bloqueado, mas na verdade o correto é pendente de regularização. Tem um tipo que acontece com o CPF, que é o CPF suspenso. É diferente de pendente de regularização. O CPF suspenso é quando tem algum problema com uma documentação. Às vezes falta endereço, ou falta o número do título de eleitor, a pessoa casou, houve alguma mudança, mudou o nome, houve alguma mudança, e aí o CPF fica suspenso. Aí ela vai pagar uma taxa lá no correio, ou no próprio site da Receita, ela preenche um formulário, e aí esse CPF fica regularizado. E no caso do CPF pendente de regularização, é porque ela estava, segundo a Receita, ela estava obrigada a entregar a declaração de imposto de renda e ela deixou de fazer a entrega da declaração. Então, quando você consulta o CPF e aparece a situação pendente de regularização, é porque a Receita descobriu, a Receita ela percebeu que você, nos últimos 5 anos, era obrigado a entregar a declaração e não entregou a declaração. Então, isso gerou uma pendência. Então, você regulariza fazendo a declaração em atraso e entregando a declaração. Entregando a declaração, no dia seguinte, ou 2 dias, 3 dias depois, assim que a Receita processar a declaração, o CPF volta a ficar regular. Uhum. Então, o legal é que, pelo portal do ECAC, que é o portal da Receita Federal, você consegue acessar com o seu usuário do gov.br e ver em qual ano que está pendente para você entregar a declaração. Então, lá já aparece, 2019, 2020. Então, por lá você já consegue ver e pensar, nossa, é essa declaração aqui que eu preciso fazer. Estou devendo 2 declarações, 2 anos seguidos. Eu operei na bolsa e não declarei. Né? Aí você vai procurar alguém para te ajudar, ou você mesmo pode. A declaração de imposto de renda, qualquer contribuinte pode fazer a declaração. Não tem que contratar um contador, contratar um advogado, contratar ninguém para fazer. É lógico que um contador ele está mais preparado para fazer a declaração. É igual, por exemplo, você compra um carro e você precisa transferir o documento. Você mesmo pode ir no Detran e fazer lá a transferência, mas se você contratar um despachante, é mais rápido, o despachante tem o conhecimento para fazer esse trabalho. Mesma coisa é um contador. Você contrata um contador, ele vai ajudar você a fazer a declaração. No caso da Bolsa de Valores, as operações, é um pouco mais complicado. A gente tem nossos vídeos aqui que ensina, mais ou menos, a gente tenta passar uma orientação de como fazer a apuração e como informar na declaração. Porque o preenchimento da declaração pode ser simples e pode ser complicado, Danilo. Depende se a pessoa, por exemplo, tem muitos bens, se a pessoa ela opera bastante na bolsa, se ela faz vários tipos de operações, se ela comprou muitas ações, se ela recebeu muitos dividendos, rendimentos de fundo de investimento imobiliário. Então, a questão da complexidade da declaração depende muito de como a pessoa opera, ou então de como a pessoa tem o seu patrimônio, sua evolução patrimonial. A pessoa tem muitos imóveis, a pessoa tem vários carros, a pessoa trabalha em 3 lugares, recebe vários rendimentos. Então, aí fica um pouco mais difícil para a pessoa preencher a declaração. Mas, em linhas gerais, qualquer um pode fazer essa declaração e entregar a declaração. Né? E é obrigatório. Não é porque, por exemplo, a pessoa não tem aquela renda anual suficiente que ela não é obrigada a entregar a declaração. Existem outros fatores
que obrigam a pessoa a entregar a declaração. Isso. O principal, que a gente fala muito nos nossos vídeos, é a pessoa operar na bolsa. Comprei ações. Sou obrigado a declarar imposto de renda? Sim. Obrigado. A partir do momento que você começou a operar, você começou a operar como um day trade, mini índice, mini dólar, ou você fez day trade com ações, ou você operou com opções, ou fundo de investimento imobiliário, você fica obrigatório a entregar a declaração de imposto de renda todo ano, mesmo que a sua renda tributável, aquela renda do trabalho, não seja o mínimo, que é 28.500 por ano.